Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Eu sou o pastor Francisco Lima e este é mais uma aliança de oração. Sejam bem-vindos no nome de Jesus. Queridos irmãos, dando continuidade à nossa jornada de oração, essa campanha de oração importantíssima da diretoria geral para todas as igrejas adventistas da promessa, no Brasil e fora do nosso país. Por isso, meu irmão, eu estou sempre lembrando aqui nos últimos alianças, estou hoje aqui novamente, focando que você participe efetivamente dessa campanha, dessa jornada. Ela traz sugestões de oração muito interessantes, orações no templo, oração nas madrugadas, pelas manhãs, tem a proposta também de jejum, de consagração. É uma iniciativa espiritual importantíssima. Nós sabemos que nesse tempo, principalmente que a igreja está muito animada com relação à missão, o inimigo da igreja, né, Satanás, diz que a palavra Satanás significa adversário, né, e o diabo, acusador, são os inimigos da igreja. Ele fica realmente muito chateado quando vê a igreja avançando. E a igreja adventista da promessa, ela está avançando em missão. Nós estamos no modo missão, nós estamos trabalhando focado na plantação das bases missionárias. Aqui mesmo na igreja que eu pastoreio, pela graça de Deus, nós estamos num processo de plantação das bases. Então, meu irmão, num cenário desse, o inimigo fica nervoso. E a forma de vencermos o inimigo é no nome de Jesus. Nas nossas forças não venceremos, com o nosso intelecto também não, nossas habilidades jamais. Quem vence o inimigo por nós é o Senhor Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, família Aliança, nos ajude nessa jornada de oração, participando efetivamente, participando aí na sua igreja, pastor, superintendente, né? E nós vamos fechar o mês de uma forma maravilhosa, que é com uma vigília. Então eu espero que verdadeiramente a liderança da igreja, os irmãos da igreja estejam participando dessa jornada de oração. Meus amigos, nós estamos já há alguns programas trabalhando a reflexão, que é a reflexão da própria campanha, da própria jornada de oração. Então, o e-book ali, que é o livro que foi disponibilizado, né? Cada dia tem uma devocional, vai ter ali o texto e uma reflexão e 3 pedidos de oração, 3 causas ali que nós vamos colocar diante do Senhor. Então nós estamos trabalhando nos últimos alianças essa dinâmica, né? Daqui a pouco eu vou refletir nessa palavra, nessa reflexão da jornada de oração, e a gente ora pelos 3 pedidos. E aí depois daquele louvor que a gente chama, aquele louvor lindo que sempre a produção seleciona, a gente volta para mais um tempo de oração, que é interceder pelos pedidos que vocês estão fazendo aí no chat. Faça seu pedido, não esqueça de fazer seu pedido, que nós vamos orar por todos vocês. Iremos orar, né, pela família Aliança, pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Nós iremos interceder pela sua igreja local, orar para que o restante do mês seja uma bênção, né? E que no dia 30 a igreja se reúna para essa oração em vigília. Irmãos, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, ele está em missão. E a igreja é uma ferramenta nas mãos do Senhor. Nós aprendemos esse conceito, né? Muito legal, que a missão, ela é de Deus. Né? A missão é do Todo-Poderoso, o Pai. E ele usa a igreja como uma ferramenta, como um instrumento nas mãos dele para cumprir a missão dele. E qual é a missão de Deus? Restaurar todas as coisas. Restaurar o homem, mas restaurar também a natureza. Restaurar as coisas criadas por ele, né?
O único que não será restaurado, né, é Satanás e os anjos caídos. Esses serão aniquilados. Os perdidos também, os falsos profetas, as pessoas que se apostataram da fé, serão aniquiladas. Mas Deus está trabalhando para restaurar, né? Ele deseja salvar a todos. Jesus deseja salvar a todos. Morreu pela humanidade. Então, quem responder à salvação tem a vida eterna. Meu irmão e minha irmã, eu agradeço a Deus pela sua presença em cada aliança de oração, em cada programa. É um culto ao vivo. Nos estúdios da TV Viva Promessa, nós estamos realizando essa oração, essa devocional de segunda a sexta-feira. Glória a Deus por isso. Eu tenho certeza que o Aliança de Oração tem te abençoado, tem abençoado sua família, tem abençoado seu casamento, tem abençoado a todos que têm acessado este lindo programa. Nós vamos, em nome de Jesus, a partir desse momento, fazer uma reflexão na palavra, tá bom? Eu quero refletir na palavra, ela é rápida, porque é um versículo bíblico apenas, e uma pequena reflexão, e depois eu vou ler os pedidos de oração, tá bom? Mas a proposta aqui, no final do programa, é intercedermos uns pelos outros, no segundo tempo, né, de oração que nós iremos realizar aqui. E eu irei orar por você, meu irmão. Eu irei orar pela sua família. Eu irei orar pela causa que você colocou aqui no chat, tá bom? Então, nós vamos separar mais tempo para oração, no nome de Jesus. O texto de hoje, da jornada, né, de oração, que é essa proposta espiritual e maravilhosa que a Convenção Geral, através da Diretoria Geral e do seu presidente, né, pastor Adelmilson, disponibiliza e motiva que toda a igreja se envolva nessa campanha de oração. O tema de hoje é dons espirituais em ação. Dons espirituais em ação. A Bíblia, ela, principalmente no Novo Testamento ali, ela nos disponibiliza, nos apresenta algumas listas de dons. E a lista mais conhecida, sem dúvida nenhuma, é 1 Coríntios 12, 7. Eu vou ler aqui o texto, diz assim: a manifestação do Espírito é dada a cada um, visando ao bem comum. Olha como é interessante o texto, né? É claro que aqui está dentro de um contexto, a gente vai dar algumas pinceladas em todo o contexto do capítulo 12, que é um capítulo muito conhecido e muito bom. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a manifestação do Espírito é dada a cada um. Ou seja, cada cristão tem o Espírito Santo e tem pelo menos um dom, né? Tem pelo menos um dom. E qual é o objetivo do Espírito Santo dar dom? Do Espírito Santo distribuir dons no meio da igreja? O bem comum. O Espírito Santo visa o bem comum, né? Porque, como eu falei em outras reflexões, a igreja, ela foi comparada pelo apóstolo Paulo como um corpo humano. E o corpo humano tem vários membros, e todos são importantes no corpo. Assim é a igreja de Cristo. A cabeça da igreja é Jesus de Nazaré. Então, irmãos, a reflexão, de forma objetiva, diz assim: cada um de nós recebeu dons espirituais para o bem comum da comunidade. Você já percebeu que você tem uma habilidade espiritual? Que tem algo que você faz com naturalidade, e você faz bem feito, né? Como dizem, você faz com excelência. Vamos usar essa palavra aqui mais bonita, mais moderna, né? Você já percebeu isso? Que tem algumas coisas que você faz com excelência, né? Isso é dom, irmãos. Isso é presente de Deus. Isso é bênção de Deus. Então, qual é a proposta aqui do apóstolo Paulo? Que o dom que Deus te deu, ou seja, essa habilidade espiritual que você tem, que você disponibilize para a comunidade ser abençoada, para o bem de todos. Então,
Preste atenção, se você ainda não tinha prestado atenção nisso, estou falando aqui para muitas pessoas, né? Muitos irmãos. Se você ainda não tinha refletido sobre isso, comece a refletir a partir de hoje. Comece a olhar para você, a se conhecer mais. Você vai identificar em você, você vai perceber, né, que você tem algumas habilidades. Pelo menos um dom você tem, irmão. Não tem como não ter. A palavra de Deus garante que pelo menos um dom você tem. Então essa habilidade que você tem, se Deus te deu mais, amém. Essas habilidades que você tem, o apóstolo Paulo está motivando você, está exortando você a colocar esse dom, esse talento a serviço da comunidade, para abençoar a todos, né? Para você desempenhar um papel na comunidade com excelência. Já pensou? Lá na sua comunidade, se fosse distribuído assim, que é o sonho de qualquer pastor que tem um entendimento dos dons e ministérios e realizações. Se cada comunidade tivesse uma pessoa para cada tarefa, e essa pessoa para a tarefa, para o ministério, para o serviço, fosse... ela realizasse esse serviço na igreja, ela realizasse esse ministério na igreja mediante o dom que Deus deu para ela. Essa igreja seria uma igreja excelente, né? Por que seria excelente? Porque as pessoas estarão realizando o ministério com o dom que Deus deu. Então é aquela velha frase, a pessoa certa no local certo. Então essa igreja iria desempenhar, com certeza, ações com excelência, né? Tudo que essa igreja fizesse, faria com excelência. E quem é que ganha com isso? O reino de Deus, a igreja de Deus, né? Quem ganha é a comunidade. Então, o apóstolo Paulo está motivando que seja assim, né? Que seja deste jeito, dessa forma, que você se deixe ser usado por Deus, que você se permita, que você coloque a habilidade, o dom que Deus te deu, a serviço da comunidade, porque assim você vai desempenhar um trabalho glorioso, um trabalho com excelência no corpo de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está sugerindo aqui. Precisamos estar abertos à manifestação do Espírito em nossas vidas, buscando entender como podemos utilizar os nossos dons para ajudar os serviços, para ajudar e servir aos outros. É essa a função do dom, é servir o outro. Senão não tem sentido, não tem sentido. E assim, uma palavra para nós pastores, né? Que o Senhor ilumine a mente da gente e nos dê muita humildade. Nós pastores, você que está pastoreando a igreja nesse momento, você que é o pastor titular da igreja, que Deus te ilumine, que Deus me ilumine, que Deus nos dê humildade da gente identificar na comunidade, na igreja, entre aspas, a pessoa certa para o lugar certo. O que é que eu quero dizer com isso? Na igreja tem serviços. Quem vai desempenhar esses serviços? A pessoa que tem o dom para realizar aquele serviço. Que o Senhor encha a igreja, possa encher, né, a igreja de dons. Que o Espírito Santo possa distribuir muitos dons na igreja. E aí, como a igreja tem muitos serviços, então o pastor, com a sabedoria que Deus deu ao pastor, dá ao pastor, ele vai identificar as áreas, os serviços, e vai colocar a pessoa com o dom certo para exercer aquele serviço. E aí a igreja vai exercer um trabalho excelente. Então que o Senhor nos ajude, porque muitas vezes entra, né, a falta de humildade, entra a antipatia, e às vezes a gente insiste com a pessoa que não é a pessoa para desempenhar aquele papel X. Talvez essa pessoa seja boa para desempenhar o serviço Y, não X. Então seria a pessoa certa no lugar certo. Mas quem é que comanda todo esse time da igreja local? É o pastor local com a sua equipe,
Então, se esse pastor tiver essa sabedoria do apóstolo Paulo, essa sabedoria do Espírito Santo, de perceber, de identificar os dons na comunidade, nas pessoas, né? E direcionar cada pessoa para o serviço certo, para a pessoa desempenhar o dom ali na área, né, que Deus deu o dom para ela desenvolver, nós vamos ter uma igreja excelente. É isso que o apóstolo Paulo motiva aqui, né? Que o Senhor nos capacite a agir com eficiência em sua obra, para que possamos ver pessoas se rendendo a Cristo. É o sonho de todo líder, de todo pastor que entende esse texto aqui, né? Que entende trabalhar com ministérios, trabalhar com dons, trabalhar com realizações ali na igreja local, né? Ele vai identificar os dons, identificar os serviços e está dando direção, dando autonomia, dando legitimidade para as pessoas realizarem o serviço na igreja local. E quem é que ganha com isso? A comunidade, o corpo de Cristo, né? A igreja local, que o Senhor Jesus realmente distribui mais dons na igreja local, que dons espirituais realmente sejam visualizados de uma forma maravilhosa na igreja local, e que o Senhor capacite cada líder, cada membro a se colocar diante do Senhor e a fazer uma obra extraordinária. Então, mediante essa reflexão aqui, né, sobre dons espirituais em ação, nós vamos fazer aqui 3 pedidos de oração. Me ajude aí nesse momento, tá? O primeiro é para que os dons sejam utilizados em nosso dia a dia, a partir de nossa igreja. É interessante, eu foquei muito o dom sendo realizado na igreja, né? Mas se você tem um dom, é para você usar esse dom no dia a dia, no trabalho, na empresa que você trabalha. Onde você estiver, você vai abençoar o outro, você vai abençoar as pessoas, você vai abençoar o próximo, mediante o dom que o Senhor te deu. Segundo, oremos pela disposição de servir as pessoas com os dons recebidos. Porque tem gente que tem o dom, mas não tem disposição, não tem realizações, né? Tem gente que tem habilidade, mas não tem vontade de ajudar, não tem disponibilidade de ajudar, nunca está à disposição, não quer ajudar. Então a oração aqui é que essa pessoa que tem o dom tenha disposição. E terceiro, para que o Senhor nos guie em sua obra. Amém. É o Espírito Santo atuando na igreja, guiando, dirigindo, abençoando a comunidade. Vamos orar nesse momento, em nome de Jesus, por esses 3 pedidos de oração, mediante a palavra de Deus. Lembrando que são pedidos da jornada de oração, e essa reflexão, esse texto e a reflexão que eu fiz é baseado no e-book da jornada de oração, tá bom? Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, eu oro no nome de Jesus, para que o Senhor distribui mais dons no meio da comunidade, e que esses dons sejam utilizados em nosso dia a dia, a partir da nossa igreja, que sejamos usados na igreja, que a liderança identifique os dons, que a liderança identifique os serviços, os ministérios, e que cada pessoa exerça o ministério mediante o dom que Deus deu para ela. Abençoa na igreja, e a partir da igreja, que esse homem de Deus, que essa mulher de Deus, realize trabalhos maravilhosos, mediante as habilidades recebidas pelo Senhor na sociedade, na rua que mora, no bairro, na cidade, no trabalho, na faculdade. Usa os nossos irmãos. Nós queremos, meu Deus, sermos relevantes na sociedade, no bairro, que as pessoas, ao olharem para nós, vejam em nós essa capacidade de abençoá-las, de ajudá-las em alguma área da sociedade, da vida. Abençoa no nome de Cristo, Senhor. Nós oramos também pela disposição de servir as pessoas com os dons recebidos. Oh, meu Deus, não permita que essa pessoa que tem um dom tão valioso fique parada. Essa pessoa não se movimenta, essa pessoa não quer se envolver com a igreja, nem com a
sociedade, nem com a comunidade. Não permita isso, Senhor. Essa pessoa que recebeu esse presente de Deus, que ela possa entender, que ela possa compreender, que ela tem que se dispor, ela tem que se desenvolver, ela tem que ir, ela tem que sair do lugar, ela tem que se mexer para ajudar as pessoas, mediante esse presente, esse dom, essa habilidade que o Senhor deu para essa pessoa. Usa, meu irmão, usa, minha irmã, usa, meu Deus, os pastores, os missionários, as missionárias, no nome de Jesus, mediante o dom e a capacitação que o Senhor deu. Nós oramos também para que o Senhor nos guie em sua obra, nos dê a direção certa, nos conduza, Senhor, que não seja conforme a minha vontade, que não seja conforme o caminho que eu quero escolher, que não seja conforme a estrada que eu quero andar, mas que seja a condução do Senhor, que seja a direção do Senhor, e que eu tenha essa humildade. Todos nós, que a igreja tenha essa percepção e essa humildade de ser guiada pelo Senhor, como o apóstolo Paulo tinha. Às vezes ele planejava ir para uma cidade e o Espírito Santo segurava ele, dizendo: não é o momento de ir nessa cidade, você agora vai para aquela outra cidade. Isso é ser conduzido pelo Espírito Santo, isso é ser orientado pelo Espírito Santo, é ser guiado pelo Espírito Santo na obra do Senhor. Que seja o Senhor nos dirigindo, que seja o Senhor nos conduzindo, no nome de Jesus. Que não seja a minha vontade, que não seja a vontade do homem, a vontade do mundo, mas a vontade de Deus que prevaleça na minha vida, no meu ministério, na minha família, na comunidade que eu congrego, na igreja local, na convenção que eu sirvo, no nome de Jesus. Glórias a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém. Olha que devocional maravilhosa, né? Que texto lindo, que reflexão maravilhosa, esclarecedora, abençoadora. E a sugestão aqui dos pedidos de oração também são incríveis, né? Eu espero que você tenha recebido essa oração e recebido essa palavra e possa assimilar, no nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos chamar um louvor e após o louvor a gente retorna para fazermos mais um tempo de oração. Aí sim eu vou orar por você, pela sua família, pelo seu casamento, pelos pedidos que você fez aqui no chat, né, que você registrou no chat. Tá bom? Volto já. Chama o louvor nesse momento em nome de Jesus. Eu tinha tudo, mas resolvi partir pra bem longe de ti. Eu caminhava por uma estrada que não tinha volta não, que não tinha direção. Dificuldades eu passei longe de ti, mas eu percebi que aqui não é o meu lugar. Me espera, estou voltando pra minha casa, sem olhar pra trás, pois ali a vida está. E não importa o que vão falar, só preciso estar de volta à mesa do Pai. Caminhava por uma estrada que
que não tinha volta não, que não tinha direção. Dificuldades eu passei longe de ti, mas eu percebi que aqui não é o meu lugar. Me espera, me espera. Parararirará, para, 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 para. Estou voltando pra minha casa sem olhar pra trás, pois ali a vida está. E não importa o que vão falar, só preciso estar de volta à mesa. Estou voltando pra minha casa sem olhar pra trás, pois ali a vida está. E não importa o que vão falar, só preciso estar de volta à mesa do Pai. Muito bem, meus irmãos, vamos para o nosso segundo tempo de oração. Conforme a palavra que nós refletimos, e o meu desejo, minha oração é que você identifique o seu dom ou os dons que Deus te deu, que você seja muito usado na igreja local. Eu vou orar por você, pela sua família, pelo seu casamento, orar pelos pedidos aqui do chat, tá bom? Oremos no nome de Jesus. Maravilhoso Deus Todo-Poderoso, mediante essa palavra que nós lemos, explicamos, nós oramos agora. E eu oro, meu Deus, por todos os irmãos aqui do Aliança de Oração, os que acessaram hoje, estão conectados hoje, mas aqueles que estão sempre aqui conosco, desde o início do Aliança, que estão chegando, chamando outras pessoas, eu chamo de missionários, de missionárias que estão aqui no Aliança de Oração. Eu oro por cada um deles, peço a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor, de uma forma muito especial, Senhor. Abençoa o casamento, abençoa os filhos, abençoa, meu Deus, o lar, a família, a igreja onde esse irmão congrega. Eu oro, meu Deus, por todos os pedidos registrados aqui no chat. Ah, meu Deus, o Senhor vê todas as coisas, o Senhor sabe de todas as coisas, e eu oro por cada um deles. Peço a tua ajuda, peço o teu socorro, peço, meu Deus, um milagre na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Senhor, se os irmãos estão aqui nesse programa, participando conosco, apoiando, se os irmãos estão aqui todos os dias com a gente, registrando aqui pedido de oração, é porque os irmãos acreditam verdadeiramente nesse Deus que opera milagres, que opera sinais e maravilhas, e eu creio também, me junto a eles, com essa única fé, propósito, convicção do teu nome, a oração da fé. Tiago diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz, pode muito nos seus efeitos. Nós nos unimos aqui, Senhor, nessa corrente de oração e oramos uns pelos outros, suplicamos pela igreja, suplicamos pelos nossos pastores, pela nossa liderança, Senhor. Que haja essa sabedoria, que haja essa humildade da identificação dos dons, da distribuição dos serviços para pessoas dons, para pessoas habilidosas em cada área, porque assim a Igreja de Cristo será muito mais eficiente e fará os trabalhos locais com excelência.
Abençoa cada igreja local, na sua realidade, na sua cultura, na sua equipe que tem ali, o time que tem ali, que o Senhor abençoe, que o Senhor use o pastor titular, juntamente com a sua diretoria administrativa, seu conselho local e toda a membresia da igreja. Eu oro, meu Deus, pelos meus irmãos, desejando o bem, a cura, quem está precisando de cura, livramento, libertação, no nome de Jesus, Senhor. Oh, meu Deus, nós te suplicamos, porque cremos que a nossa bênção vem de Ti, o nosso milagre vem de Ti, a nossa esperança vem de Ti. Nós somos eternos dependentes e eternos aprendizes. Nos ajuda. Tem misericórdia de nós, da tua igreja, de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos. O Aliança de Oração dessa manhã está chegando ao final. Nós agradecemos pela sua presença. Agradecemos de verdade por você permanecer até aqui com a gente. Já está aí na tela, né? Aqui, ó, o QR Code. Tá aqui, ó, o site ali para que você acesse e tenha mais informações aí sobre esse projeto missionário maravilhoso. Seja um amigo da missão, tá bom? Tá aí a chave Pix também. Faça uma oferta generosa para a missão. Procure entender mais, ler mais sobre essa missão, sobre a TV Viva Promessa, sobre os nossos sonhos, nossos objetivos, como ela está atuando de uma forma gloriosa, como uma ferramenta na mão da igreja, tá bom? E ajude através de uma oferta generosa, tá? Não tire aí o pão da criança, não tire, mas se você tem condições de ajudar, ajude, tá? Você pode ser um amigo da missão, você pode assumir um compromisso de ajudar todo mês com um valor, né? Aquele valor que você separou. Essa é uma oferta missionária e eu vou ofertar para a missão, eu vou ofertar para a TV Viva Promessa, para que ela cresça mais e mais, porque eu entendo que a igreja usa ela como uma ferramenta de espalhar o amor, de espalhar o evangelho. Seja um amigo da missão, tá bom? Ajude a TV Viva Promessa a melhorar cada vez mais. Isso exigirá investimento financeiro, não tem jeito. E as nossas receitas é dízimo e oferta. Igreja séria trabalha com dízimo e ofertas. Não depende de Estado, não depende de político, né? Então, seja um amigo da missão. Faça a sua oferta ainda hoje mesmo. Você pode fazer aquela oferta aleatória, né? Senti de Deus hoje, eu vou ofertar hoje esse valor para a glória de Jesus. Amém. É bem-vindo. Meus irmãos, até a próxima. Nós estamos nessa jornada de oração, uma bênção. E no próximo programa daremos continuidade. Que Deus te abençoe, abençoe sua família. Graça e paz. Que Deus abençoe. Tchau. Oi, tudo bem com você? Eu tô aqui para te dar uma dica super interessante. Você já deve conhecer o Amigos da Missão. Agora, existe um modo mais rápido e mais fácil mesmo, de ajudar o Amigos da Missão. É o Pix. Basta você entrar no aplicativo do seu banco, acessar a opção Pix e colocar a chave sou@amigosdamissão.org. Dessa forma, a sua contribuição cai em questão de segundos. É muito importante que nas observações você coloque o seu nome, para que a gente possa te conhecer melhor. Afinal de contas, o Amigos da Missão é feito por mim e por você. Pronto, agora você já é um amigo da missão. Para facilitar ainda mais as suas próximas doações, basta cadastrar a chave Pix no seu aplicativo. Agora você já faz parte do time Amigos da Missão. Viva a promessa! No livro de Isaías, encontramos um lindo poema. A cidade de Jerusalém tinha acabado de ser destruída pela Babilônia, um grande reino do norte.
E muitos judeus foram exilados, mas alguns permaneceram na cidade. E eles estão se perguntando: o que foi que aconteceu? Será que Deus nos abandonou? Certo, porque Jerusalém deveria ser a cidade onde Deus reinaria sobre o mundo para trazer paz e bênção para todos. Isaías disse que a destruição de Jerusalém era uma bagunça causada pelos próprios israelitas. Eles se afastaram do seu Deus e se corromperam, por isso sua cidade e templo foram destruídos. É, tudo perdido. Mas o poema continua. Há um vigia nas muralhas da cidade que vê um mensageiro nas colinas. Ele corre para a cidade, corre e grita: boas notícias! E Isaías diz: quão belos nas montanhas são os pés daqueles que trazem boas notícias. Pés bonitos? Isso, os pés são bonitos porque carregam uma mensagem linda. Que mensagem? Que apesar da destruição de Jerusalém, o Deus de Israel ainda reina. E ele mesmo vai retornar à cidade, tomar o seu trono e trazer a paz. E os vigias cantam de alegria por causa da boa notícia de que seu Deus ainda reina. No Novo Testamento aparece a mesma frase, as boas notícias. É a palavra grega evangelion, que é traduzida como evangelho. Quando os cristãos dizem, você crê no evangelho, eles querem dizer, você acredita na notícia? Não é qualquer notícia. Na Bíblia, essa frase é sempre sobre o anúncio do governo de um novo rei. E no Novo Testamento, os evangelhos usam essa frase para resumir todos os ensinamentos de Jesus, dizendo que ele saiu proclamando as boas novas do reino de Deus. Então Jesus se viu como um mensageiro, trazendo a notícia de que Deus reina. Sim, mas a maneira como ele descreveu o reino de Deus surpreendeu a todos. Pense num reino poderoso e bem-sucedido. Ele precisa ser forte, capaz de impor sua vontade e derrotar seus inimigos. Mas Jesus disse que a pessoa mais importante no reino de Deus era a que parece fraca, aquela que ama e serve os pobres. E ele disse que você vive sob o reino de Deus quando responde ao mal, amando e perdoando seus inimigos e buscando a paz. Esse é um reino de cabeça para baixo. Jesus também disse que esse reino estava chegando com ele. Sim, por exemplo, tem uma história muito interessante de um oficial romano de alto escalão que implora Jesus para curar seu servo. E ele até chama Jesus de meu senhor, reconhecendo que ele é uma autoridade. Jesus elogiou esse homem por reconhecer o que mais ninguém tinha percebido ainda, que Jesus não estava só anunciando o reino de Deus. Ele era o rei. Então se espalha a notícia de que um homem judeu da Galileia está falando e agindo como se fosse o rei de Israel. Ele escolhe 12 discípulos que são uma imagem das 12 tribos de Israel. Ele está curando pessoas e perdoando pecados. E tudo isso ameaçou tantos líderes de Israel que eles decidem matá-lo. E Jesus permitiu isso. Sim, o que é estranho se você está tentando se tornar rei. É verdade, mas para Jesus era isso que tinha que acontecer. Jesus viu o pecado e a devastação de seu povo Israel como uma pequena parte de toda a condição humana. Como toda a humanidade se rebelou contra Deus, resultando em tragédia e devastação do nosso mundo. Então, como Deus vai trazer seu reino sobre um mundo assim? Jesus acreditava que seria por meio de um ato de amor sacrificial por seus inimigos. É por isso que nos evangelhos a crucificação de Jesus é descrita como sua coroação como o rei dos judeus. Ele recebe uma coroa e também recebe um manto. Ele é exaltado, não até o trono, mas na cruz. Quão belos são os pés que trazem boas notícias. E a boa notícia agora é que Jesus derrotou a morte e governa como rei. Que ele mesmo lidou com o nosso pecado e corrupção, vencendo com sua vida e seu amor. E Jesus envia seus seguidores a saírem e continuarem anunciando essa boa notícia do reino de cabeça para baixo. E a convidarem todas as pessoas a seguirem o rei que derrotou a morte com seu amor.
Graça e paz, tudo bem com vocês? Legal, estamos juntos aqui em mais um Promessas de Esperança. Como é que está a tua família, tua fé, tua igreja? Nesse momento, compartilha esse link, manda nos seus grupos, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like, o seu comentário é muito importante para o crescimento da TV. Legal? Hoje a gente vai falar sobre vida real. Esse é o nosso tema. Fica aí com a nossa vinheta, na sequência a gente volta. Você já brincou com um jogo que é chamado de o jogo da vida? É um jogo bem bacana, um jogo bem pedagógico, ensinador, que normalmente você brincar nesse tabuleiro com a família, os filhos, a esposa, é diversão garantida. Porque o jogo da vida, ele fala sobre muitas coisas que vão acontecendo naquele percurso, imóveis que você compra, que você perde, empréstimos, coisas que você faz até chegar no fim da vida. Ou seja, cada escolha ao longo de toda a partida, ela gera uma consequência. Me parece que a vida real é assim. A vida real, ela é muito mais emocionante, infinitamente mais emocionante. Não dá para comparar com o jogo da vida. Quem nunca participou dele, procura aí dar um Google e conhecer. Muito legal e bem didático, bem pedagógico. O jogo da vida, ele fala sobre realidades nuas e cruas que todos nós temos que enfrentar. Jesus, quando ele chega ao mundo para iniciar o seu ministério, ele também passa por esse processo. Ele também enfrenta toda a realidade da vida. Jesus, ele começa o seu ministério numa vida real. Eu vou ler para você aqui Evangelho de Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 13 até o versículo 3 do capítulo 4. Acompanha em nome de Jesus. Então Jesus foi da Galileia ao Jordão ter com João, para ser batizado por ele. Mas João o impedia, dizendo: Eu que tenho necessidade de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa que assim seja por agora, pois nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. E Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas pães. Ora comigo. Senhor, que a tua graça, a tua misericórdia, a tua bênção possa dirigir, Senhor, cada palavra, cada reflexão, cada conexão que faremos. Cuida dos teus filhos, cuida daqueles que acompanham essa transmissão, que assistem esse vídeo. Guarda-nos todos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Aqui você tem a cena do batismo e você tem a cena da tentação no deserto. São duas cenas que falam de vida real. Na primeira cena existe uma resistência. Como assim? Eu não sou digno de tocar nos teus pés. E tu vens a mim para ser batizado, para eu te batizar. E Jesus fala: calma, que as coisas fiquem assim. Nos convém, é muito legal isso, Jesus se inclui. Nos convém por agora cumprir toda a justiça. Jesus precisava dar o exemplo. Ele não tem pecados para se arrepender, ele não tem impurezas para ser purificada, ele não tem erros na sua boca, nos seus lábios. Ele é santo,
Ele é Cristo, Ele é o Emanuel, o Deus conosco, mas Ele dá o exemplo. Ele inicia o seu ministério numa cena memorável e inesquecível. A Bíblia diz que uma pomba, ela desce ao Espírito Santo em forma corpórea, manifestando-se através naquele momento. Os céus se abrem e uma voz do céu fala: este é o meu filho em quem eu me comprazo. Este é o meu filho amado, no qual eu tenho muito prazer, grande prazer. Cena espetacular, cena inesquecível. Muitos batismos já tinham acontecido ali no Jordão, muita gente já tinha testemunhado aquelas cenas, mas ninguém tinha visto ainda e nem veria depois um batismo como o batismo de Jesus. O extraordinário aconteceu. E aí depois, na sequência, nós temos Jesus sendo levado pelo mesmo Espírito que surgiu no batismo para o deserto, para ser tentado. 40 dias ali sendo tentado, 40 dias de jejum, dia e noite, até que ao final dos 40 dias ele tem fome. Essas duas cenas, elas são ligadas por uma palavra. Existe uma palavra, que é a palavra que expressa a vida real. E a palavra está aqui, é a primeira palavra do capítulo 4, então. Esse então, ele une dois eventos antagônicos, dois eventos absolutamente diferentes entre si, num evento regozijo, vitória, glória, celebração, conquista, início de um ministério inesquecível. No outro evento, deserto, solidão, jejum, fome, provocação, tentação, dois eventos grudados, colados. A vida real é assim. E Jesus não se omitiu de viver a vida real. Ora, tem muita gente que pensa, bom, mas se eu levar uma vida santa, uma vida pia, uma vida sem erros, sem cometer nenhum erro, fazer tudo certinho, mesmo assim vai ter deserto? Vai. E a prova está aqui. Jesus fez o que você fala que vai tentar fazer e não vai conseguir. Jesus, ele foi o santo dos santos. Ele foi o perfeito dos perfeitos. Rei dos reis, Senhor dos senhores. E mesmo assim, no ministério dele, na vida dele, ele teve que enfrentar várias vezes essa palavrinha, então. Então, quer dizer que na vida eu tenho batismo, mas eu tenho deserto. E eu não vou poder me desconectar e separar e evitar batismo e deserto na minha vida. Como é que eu enfrento, então, a vida real? Como é que eu enfrento estas realidades? Primeira lição. Nós precisamos identificar e saber quem são os nossos inimigos. Eu preciso saber que existe um inimigo que quer a minha morte, que quer o meu deserto, que quer a minha destruição. Eu preciso saber. Num dos livros de Harry Potter, num dos seus últimos capítulos, o Lord Voldemort, ele tem uma frase, e a frase é assim: não existe o bem e o mal, a única coisa que existe é o poder. Nada mais demoníaco, nada mais malandro, nada mais maléfico do que uma frase como essa vendida para crianças, leitores e fãs de Harry Potter no mundo inteiro. Porque nada mais eficaz para o inferno convencer o homem de que o mal não existe, de que o diabo não existe, de que inimigos não existem, é uma invenção, é uma arquitetura espiritual do protestantismo, do cristianismo. Não. Nós precisamos saber quem são os nossos inimigos, quem é o nosso inimigo e identificá-los. Eu vou me dedicar a isso? Evidente que não. O que eu preciso saber é da minha fé, do meu Cristo, do meu Deus, do meu Salvador. Mas eu não posso me furtar a verdade, a realidade, que existem inimigos que querem o meu mal. Segunda coisa. Qual é o principal ponto de ataque dos inimigos da fé?
o texto da vida real de Jesus mostra para a gente. E está aqui. No capítulo 3, tem essa frase: este é o meu filho amado. O ponto de ataque, como é que chega o ataque no capítulo 4? Está aqui no versículo 3. Se tu és o filho de Deus. Esse é o ponto de ataque. Eu e você, ainda que num grau menor, ainda que num grau que não tem comparação com Cristo, mas eu e você também um dia ouvimos essa frase. Se não ouvimos, ela foi comunicada ao nosso coração. Se você nunca percebeu essa frase, eu sei que no céu essa frase existe. Deus olhou para você, olhou para mim, este é filho amado. Se você não acredita nisso, João 3 vai dizer que sim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e o mundo que Ele ama de tal maneira são as criaturas dele, os seres humanos que Ele criou. Ele não está falando ali nesse texto da natureza das plantas, não, ele está falando de gente, de pessoas. Então teve um dia que eu e você também ouvimos: este é o meu filho amado. Isso faz toda a diferença, é isso que identifica Cristo, é isso que fortalece Ele para enfrentar o deserto. Ele sabe que Ele é um filho amado, Ele sabe quem Ele é, Ele conhece a identidade dEle. Ele não depende da validação social, da validação dos outros, da validação de instituições, de organizações. Ele é bem resolvido porque ele ouviu: este é o meu filho amado. E o ponto de ataque de Satanás é esse: se tu és o filho de Deus. Satanás o tempo todo vai tentar colocar essa dúvida na minha cabeça, no meu coração, na sua cabeça e no seu coração. Você tem certeza que você é filho amado? Você tem certeza que você é o filho de Deus? Mas você acha mesmo que você é filho de Deus? E quando é que Jesus ouve essa provocação de Satanás? No final dos 40 dias de jejum, no final dos 40 dias de solidão, no final dos 40 dias de calor, no final de 40 dias ali no deserto, naquela situação caótica, precária, sem vida. É ali. A pergunta de Satanás é: você tem certeza que você é filho amado? E o teu pai deixou você passar por isso? Não é isso que você ouve nas tuas tribulações, nas tuas tentações, nos quadros caóticos da tua vida real? Ah, mas será que Deus me ama mesmo? Será que Deus se importa comigo? Será que Deus está preocupado comigo? Será que Deus se lembra de mim? Pô, tá todo mundo lá em Jerusalém se dando bem, indo nos shoppings, trocando de carro, trocando de casa, e eu aqui nesse deserto? Será que Deus ele tem um espacinho na agenda dele para mim? Esses pensamentos são demoníacos, são Satanás, são pensamentos que Satanás colocam para a gente. Se tu és o Filho de Deus, só 40 dias se passaram, Jesus não esqueceu. A palavra de Satanás não importou, porque Jesus se lembrava da palavra que importa: tu és meu filho amado. Independente do deserto, independente da dor, independente da derrota, independente da humilhação, tu és o meu filho amado. Terceira coisa: como que eu me defendo? Eu sei quem é meu inimigo, eu sei qual é o principal ponto de ataque. Como é que eu me defendo? A gente se defende como Jesus ensina aqui, com a palavra de Deus. Porque na sequência, a tentação ali no deserto, o fechamento daqueles 40 dias, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras sejam feitas pães. Jesus vai ouvir aqui 3 provocações de Satanás, 3 provocações, agredindo, tentando testar, tentando destruir, tentando minar a sua fé e o seu relacionamento íntimo com aquele que é o amado, o seu Pai amado. E para o Pai amado, ele é o Filho amado. Então Satanás quer minar esse relacionamento íntimo e profundo entre pai e filho.
E Jesus vai responder poderosamente com a palavra de Deus. Os 3 textos que Jesus usa para responder as 3 tentações estão ali em Deuteronômio, ou seja, na Torá. Ora, se Jesus usou e, entre aspas, dependeu do poder de uma palavra viva, daquilo que está escrito, daquilo que é sólido, daquilo que não muda, daquilo que é consistente, daquilo que tem garantia, e não revelamentos que a gente ouve por aí. Se Jesus dependeu dessa palavra, será que eu e você não vamos depender? Será que eu e você não precisamos? Será que eu e você não precisamos ter intimidade com esse livro? Será que eu e você não precisamos de leituras diárias, estudar esse livro, mergulhar no texto bíblico, abraçar, sabe? Pegar para a gente promessas bíblicas, verdades bíblicas que vão ser armas poderosas para nos ajudar nos nossos pessoais e particulares desertos? Entendeu? A vida real é assim. Portanto, nunca na sua vida separe o batismo do deserto. Não faça separação. Nunca na sua vida tente apagar a palavrinha então. Porque nós precisamos desses 2 momentos, por incrível que pareça. Não caia na tentação de uma vida apenas tranquila. Vidas que são apenas tranquilas são vidas sem significado. São vidas que não têm propósito. Como é que eu sei disso? O que tem de rico, de gente nos palácios, nos grandes condomínios, nas cidades muradas, morrendo de depressão, de fadiga, de doenças emocionais, sem entender por quê. Porque não tem propósito, porque não tem meta, porque não tem significado, porque não tem alvo. Deus sabe o que faz. Então não tenha medo quando a palavrinha então surgir. Porque na vida real você está aqui num insucesso, de repente você está no sucesso, de repente você está numa derrota, de repente numa vitória, mas Deus continua falando em todas as situações. Você é meu filho amado, minha filha amada. Então não separe o batismo do deserto, ou seja, não negue a sua cruz na sua jornada. Por quê? Porque depois da cruz vai ter sempre ressurreição. E essa é a grande promessa de esperança da cristandade. Haveremos de ver o nosso Salvador. Se estivermos vivos na sua vinda, transformação. Se estivermos mortos, ressurreição. Mas a bênção virá e o então final será um então de triunfo, de vitória naquele que nos chamou para uma vida real agora, eterna, abundante e perfeita. Mas até chegar lá, encare a vida real aqui com essa convicção: somos filhos amados do Pai. Que Deus te abençoe. Amém. Sou eu para que o grande Rei me receba assim. Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou.
Graças a Deus por esse momento, graças a Deus por essa reflexão, graças a Deus pelo Espírito Santo trazer à nossa memória a nossa posição no reino. Somos filhos, temos o nosso Abba, o nosso papai, que nos ama e que nos ajuda apesar de nós. Fecha os olhos e ora comigo. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua bondade, pelo Teu amor. Nos guarda, nos fortalece, nos abençoa, cuida da nossa história, da nossa família, da nossa vocação, da nossa igreja, da nossa vida. Continua conosco, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Deus te abençoe, força na caminhada e até semana que vem.